isso que vocês já têm ouvido há algum tempo, a gente falar na nossa comunidade sobre plano de voo. Né? Todo mundo mais ou menos já ouviu alguma coisa sobre isso, plano de voo na nossa comunidade, que é o planejamento que nós estamos fazendo nos próximos 3 anos. Depois de algumas semanas falando sobre caixa preta, que foi quando a gente abriu aquelas igrejas do Apocalipse e vimos as informações que tinham dentro daquelas igrejas que Jesus abriu para nós, que eram informações importantes para que aquelas igrejas não tivessem desastre nas suas vidas. Nas próximas 2 semanas eu quero tratar com vocês, então, como vai ser o nosso plano de voo como comunidade nos próximos 3 anos. Acho importante a gente saber para onde a gente está querendo ir, para onde nós estamos indo, para que você que faz parte dessa comunidade, ou você que está conhecendo essa comunidade, você saiba exatamente como você pode se engajar, como que a gente está vivendo nesse sentido. Tá? E hoje eu vou falar um pouco sobre, não sobre as áreas do nosso planejamento, mas eu vou falar sobre algo que é muito importante quando a gente tem uma missão, quando a gente tem uma tarefa para fazer. A melhor maneira da gente executar uma tarefa é sermos o mais simples possível. Por quê? Porque no mundo onde a gente vive, num mundo cheio de coisas complicadas, no mundo onde o consumismo, o individualismo é um negócio que está ao nosso redor o tempo todo, é muito fácil quando a gente vai fazer as nossas tarefas, a gente complicá-las. Por exemplo, uma igreja. Uma igreja é muito fácil ela se perder na sua missão num mundo complicado. Ela pode achar que ela é responsável de fazer um monte de coisas e deixar de fazer justamente o que ela não poderia deixar de fazer. Mas eu queria contar uma história para vocês antes. Eu vou ler uma história para vocês e talvez isso vai ajudar vocês a entender o que eu quero nessa manhã como pastor dessa igreja passar para a gente, para ver se a gente alinha o nosso coração nesse negócio. Todos vocês já ouviram falar da Arca de Noé, certo? Certo? E na Arca de Jacó, vocês já ouviram falar? Não? Vocês nunca ouviram falar da Arca de Jacó? Que isso, rapaz? Então eu vou contar um negócio para vocês. Na verdade, Noé só fez a arca porque o Jacó, que foi chamado antes, ele não deu conta do recado. Tá? Eu vou contar para vocês por que o Jacó não deu conta. Isso é brincadeira, tá bom? Não tem na Bíblia esse negócio. Beleza? Mas o Jacó, ele foi chamado para fazer uma arca. Então, Deus chamou um homem chamado Jacó para o grande desafio de construir uma arca. Jacó recebeu a mesma ordem que nós conhecemos de Noé. Só que Jacó olhou para aquela tarefa de construir a arca e ficou muito impressionado. E aí ele percebeu algumas coisas antes dele fazer a arca. Ele ficou olhando assim: como é que eu vou fazer esse negócio? Aí ele pensou assim: eu vou ter que abrir uma empresa de construção de embarcações primeiro, antes de eu começar a fazer essa arca. Jacó então contratou uma empresa de consultoria em construção de embarcações marítimas. O custo era alto, mas diante do tamanho do empreendimento, valia a pena. A primeira orientação que Jacó recebeu foi que ele teria que abrir uma empresa de construção de embarcações para ter um CNPJ, visto que teria que contratar muita gente para o projeto. Ele ia ter que solicitar no Ministério do Meio Ambiente autorização para derrubar uma razoável quantidade de árvores. Tinha muito pequi na região dele. Ele não podia tirar os pequis sem fazer a devida consulta. Ele teria que encomendar um estudo detalhado sobre todos os cuidados necessários para cada grupo de animais. Ele também precisaria entrar com a solicitação de construção da arca em seu jardim, junto à prefeitura local, respeitando o zoneamento da região. Para acompanhar o processo de abertura de firma, Jacó contratou os serviços de um contador e de um advogado. Enquanto o primeiro se tornou o gerente do departamento de contabilidade da Jacó Embarcações, o segundo gerente do departamento jurídico da mesma empresa. Por uma questão de contenção de custos, o contador também assumiu a gerência do RH, iniciando o processo de recebimento de inúmeros currículos de trabalhadores na área de carpintaria, construção civil e previsão meteorológica.
Para a solicitação junto ao Ministério do Meio Ambiente, Jacó contratou um engenheiro agrônomo para a elaboração de um estudo no qual apresentaria o tipo de árvore que seria retirada, as provas de que o impacto ambiental seria tolerável e o compromisso da Jacó Embarcações com o reflorestamento da área. Para a manutenção deste engenheiro e dos custos operacionais de seu trabalho, a Jacó Embarcações montou uma empresa de prestação de serviços, Jacó Ecologia e Preservação Ambiental. E através de uma solicitação, passou a prestar serviços ao governo na área de mapeamento das espécies de árvore na região. Tranquilo até agora? Você tem todo esse cuidado quando você vai fazer um projeto? Se você não é engenheiro nem arquiteto, provavelmente você não tem. Tá? Para o estudo relativo ao cuidado com os animais, Jacó contratou um veterinário, um zootecnista e um biólogo e um nutricionista. Juntos eles formaram o Departamento de Desenvolvimento de Pesquisas em Animais. E para sustentar esses animais, esses profissionais, quer dizer, e as pesquisas que realizavam, Jacó teve a fantástica ideia de lançar uma revista mensal chamada Jacó Animal. Seria uma revista destinada ao pequeno produtor rural, dando dicas práticas para seu trabalho. Através do dinheiro arrecadado com a revista, esse departamento seria mantido. Bem, para a aprovação da construção da arca no quintal de sua casa, a coisa ficou mais complicada. O Jacó teve que quebrar um pouquinho mais a cabeça. Primeiramente, descobriu que a lei de zoneamento não permitia construção de árvores naquela região. Segundo, mesmo que fosse permitido, o custo de PTU se elevaria sensivelmente com a presença de uma arca no seu jardim. No entanto, antes que se desesperasse, Jacó foi apresentado a um pessoal especialista em lobby junto aos processos e decisões políticas. Custaria caro, mas garantiria que seria uma questão de meses para que a lei de zoneamento fosse alterada e a lei da Câmara de Vereadores e os custos do imposto fosse anistiado. Jacó, então, passou a organizar sua agenda da seguinte maneira. Todas as segundas-feiras reunia-se com seus gerentes de departamentos de contabilidade, assuntos jurídicos e RH, para avaliar os processos, andamentos e tomar medidas necessárias. Todas as terças-feiras era a vez de acompanhar o andamento dos estudos para aprovação do Ministério do Meio Ambiente e dos projetos da Jacó Ecologia e Preservação Ambiental. A cada dia surgiam novas prefeituras e organizações interessadas no seu trabalho. A empresa já tinha mais de 30 profissionais trabalhando em ritmo acelerado para tantas solicitações. Na quarta-feira, era a vez de acompanhar e avaliar os progressos do Departamento de Pesquisa Animal da revista Jacó Animal. Nesse caso, a revista estava indo tão bem e tendo uma aceitação tão boa dos profissionais responsáveis pelo departamento, entenderam que não poderiam perder aquela oportunidade de que o tempo não dedicado à pesquisa diretamente relacionada aos animais da arca seria amplamente compensado com os lucros gerados pela revista. Por sinal, eles já estavam pensando no novo projeto, destinado ao crescente mercado dos animais de estimação. A nova revista se chamaria Jacó Pet. Na quinta-feira era o dia de Jacó viajar para Brasília, da Mesopotâmia, onde os deputados e senadores trabalhavam de terça a quinta. Ali sua agenda era intensa: café da manhã com deputados da Comissão de Zoneamento Urbano, almoço com os senadores responsáveis pela criação da nova lei sobre a propriedade urbana, no fim da tarde happy hour com o ministro das cidades mesopotâmicas, e não poucas vezes Jacó tinha que encaixar e patrocinar um jantar para políticos e esposas em alguns dos restaurantes mais chiques da região, só para demonstrar a boa vontade dele para todos. Na sexta-feira, Jacó viajava na parte da manhã para a sua cidade. E se o caos aéreo permitisse, por volta do meio-dia já estava em casa para um lanche rápido. Em seguida, dava um pulo até o seu quintal para fazer algum servicinho relacionado à arca. Carpia um pouco o local do projeto, juntava algumas madeiras que já se encontravam no local e organizava o que seria um dia utilizadas pelos seus operários. E foi assim que Deus decidiu pelo plano B, Noé. Por quê? Ele complicou demais o negócio. E ele complicou tanto o negócio que ele se perdeu da função principal, que era construir a arca. Você já se sentiu assim na sua vida? Você é tão atarefado ou tão acelerado, que nem se diz por aí, que você
você tem alvos, você tem metas, tem coisas para fazer, mas você se distrai com tanta facilidade dos seus objetivos, das suas responsabilidades, que quando você se percebe, você já não está fazendo mais o que você deveria fazer. A gente quer abraçar o mundo às vezes, a gente quer fazer tudo. E uma das melhores maneiras da gente ter êxito em fazer as coisas é saber dizer não, em momentos que são cruciais. Eu contei essa parábola para vocês, é uma parábola, tá? Que é para a gente talvez fazer uma reflexão sobre nós mesmos como igreja. O que Jesus mandou de fato nós fazermos? O que Jesus mandou nós como igreja, como comunidade cristã, fazermos de fato? Porque é possível que a gente olhe para nós e percebamos o seguinte: a gente está gastando tempo com muita coisa e não estamos fazendo de fato aquilo que Ele mandou. Isso é possível, não sei se é a nossa realidade. O que Jesus de fato mandou que eu e você fizéssemos? Eu acho que basicamente fazer discípulos é a base do que Ele mandou a gente fazer. A pergunta é: será que a gente tem se envolvido com outras coisas que não têm a ver com fazer discípulos? Esse negócio de delegar responsabilidades a mais para as pessoas não é uma novidade do século XXI. Isso acontecia no primeiro século, por exemplo, quando você pegava os caras chamados os fariseus. Está dando aí? Não deu aí? Deu aí? Deu? Travou o computador? E agora? Agora foi. Olha só, todos vocês já ouviram esse texto. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente usa esse texto muitas vezes para dar uma animada quando a gente está cansado, quando a gente está esgotado fisicamente, não é? Quando a gente está emocionalmente sobrecarregado, o dia não foi legal, então a gente lembra desse versículo e fala: Jesus, me dá um descanso, me ajuda a sentar, botar o pé para cima, botar um pé dentro d'água e ficar relaxado, me dá um descanso. Mas você sabe qual é o contexto desse texto? Por que Jesus disse isso? Jesus estava falando de maneira muito contundente contra uns camaradas chamados fariseus, que eram a elite religiosa dessa época, a galera que, digamos assim, dirigia todo o pensamento da igreja, todo o pensamento da religião no meio do povo de Israel. Esse pessoal era conhecido porque eles eram tidos como muito zelosos por aquilo que eles faziam. Então, a exigência que eles faziam sobre os outros era muito maior do que possível às vezes. Eles colocavam sobre os outros responsabilidades muito maiores, exigências que ninguém conseguia atender. Eu não sei se você já viveu por isso. O ambiente da religião é um ambiente fantástico para a gente fazer esse tipo de coisa, colocar peso, colocar culpa sobre as pessoas e fazer elas se preocuparem com o que elas não precisam se preocupar. Ao invés de você encorajar alguém, por exemplo, a tomar atitudes para resolver melhor o relacionamento entre a família, você fica colocando uma culpa sobre a pessoa e dizendo assim: não, olha, esse negócio com a sua família, você só vai conseguir resolver se você frequentar por 7 semanas a igreja tal, na campanha tal. Ou se você fizer alguns rituais, e quando muito você se encontra com gente que vai dizer: olha, você está sofrendo isso porque você tem uma maldição hereditária na sua ascendência, você tem que fazer esse processo do passado. E aí as pessoas vão sendo tomadas por uma culpa com a qual elas não conseguem lidar. Esses caras, os fariseus, eles eram tão exigentes. Para o cara seguir a Deus, para eles, era um negócio tão difícil, tão pesado, que cansava as pessoas. Cansava. As pessoas enlouqueciam. Por quê? Porque eles falavam que para seguir a Deus tinha que fazer isso. As pessoas não davam conta de fazer. E aí o que elas tinham? Culpa porque não conseguiam fazer. E aí elas achavam que elas estavam então distantes de Deus.
Vocês que estão cansados de serem oprimidos, vocês que estão cansados no coração, com esse jugo. Jugo é aquela canga que você coloca no boi, para o boi ensinar o outro boi no passo do arado. Então você prende o pescoço de um boi e o pescoço de outro. E aí no começo o boi inexperiente, ele vai dar uma rateada, mas ele vai ter que aprender o passo, porque ele está grudado ao outro boi. Jugo e canga é a mesma coisa. Jesus está dizendo, o jugo que esses caras que estão ensinando vocês a seguirem a Deus, o jugo que esses caras estão dando para vocês, para ensinarem vocês a se relacionarem com Deus, ele é pesado demais, vocês não conseguem. Mas o meu jugo, ele é suave. Para Jesus, toda relação com Deus precisa ser algo leve e algo bom, algo prazeroso. Isso não quer dizer que é algo light ou superficial. Mas para Jesus a relação com Deus precisa ser algo que me inspira, algo que me dá paz para eu poder vivenciar esse negócio. O que nos atrapalha muitas vezes nessa relação é quando a gente começa a colocar pesos demais, inventar muita moda para se relacionar com Deus. E aí a gente se perde da coisa principal. Eu darei descanso a vocês. Se vocês vierem aprender comigo, vocês não vão sair daqui achando que vocês são inalcançáveis. Se vocês aprenderem comigo, vocês vão sentir o Pai do céu abraçando vocês, e mesmo quando o Pai do céu corrigir vocês, vocês vão se sentir amados. Eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença de um discurso religioso que diz: se você não fizer isso, Deus vai te arrebentar, Deus vai pesar a mão sobre você. Está vendo nós que está vivendo agora essas dificuldades? É porque Deus está te repreendendo, te corrigindo, porque você deixou de vir no domingo passado. Percebe a diferença entre isso e um Deus que olha para você e diz assim: meu filho, deixa eu falar uma coisa para você, eu quero ser levado a sério. E eu quero que você também se leve a sério. Mas vamos lá, eu sei das suas limitações, e eu sei que você está se esforçando. Eu estou contigo para te transformar. Jesus disse: eu vou dar descanso, e o jugo que eu tenho, e o jugo é suave, o fardo é leve. Por quê? Quando você vai andar junto com Jesus, quando ele colocar a canga dele no pescoço dele e colocar no seu, vai ter espaço para você aprender a andar. Pode parecer muito básico o que eu estou falando nessa manhã para vocês, mas esse ainda é o grande conflito no coração de muitos de nós. Como que se dá esse aprendizado com Deus? Como que se dá essa vida com Deus? Que eu não consigo de um lado, e do outro lado eu vivo cheio de culpas e de medo porque eu não consegui. Você precisa saber, meu querido, Jesus, ele tem um compromisso irrevogável com você, de ao longo da vida, colocar você num processo de aprendizado. Qual que é a sua função? Perseverar nesse negócio. Perseverar, ponto. Agora, por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala de missão, de plano de voo, do que Jesus mandou a gente fazer, não é um peso que nós queremos colocar sobre a comunidade, que eu como pastor quero colocar, que a nossa equipe quer colocar. Quando a gente fala assim, a gente vai se organizar e fazer algumas coisas para daqui 3 anos acontecerem, a gente não está dizendo agora a gente vai ocupar os nossos fins de semana, ocupar os nossos domingos, e você não vai ter tempo para mais nada. Não, pelo contrário. Quem me conhece e está comigo há anos aqui, sabe que se tem uma coisa que eu detesto é o ativismo religioso. Como que são as igrejas na atualidade? No geral, eu não estou pensando em nenhuma aqui, mas no geral, eu sei porque eu cresci em igrejas, onde domingo de manhã você tinha escola dominical, antes da escola dominical você tinha que chegar para orar, se você não participasse da oração, você não podia participar da escola dominical,
e depois da escola dominical você tinha o culto, e depois do culto você tinha um almoço com o pessoal da igreja, ou às vezes você ia para casa, e você, quando era 3 horas, você tinha a reunião não sei do quê, e às 4 horas já tinha um ensaio do coral não sei da onde, e às 6 você tinha que chegar para preparar os adolescentes, as crianças, e às 7 começava o culto, e depois, quando acabava o culto da noite, o pastor dizia assim, olha gente, o pessoal que faz parte do departamento e tal, podia ficar mais um pouquinho, que eu precisava dar uma palavrinha com vocês, é coisa rápida, e lá se vai mais 1 hora e meia. Eu cresci em igrejas que a finalidade das igrejas era ter tudo. Era ter aconselhamento de casais, curso de finanças, curso de filhos, curso de como fazer sexo, curso de empreendedorismo, um monte de coisa. As pessoas ficavam... Você via no olhar das pessoas que elas estavam cansadas, elas não conseguiam se relacionar com as suas famílias. Mas elas insistiam nesse negócio. E muitas delas, sabe por que insistiam? Porque era uma maneira de se justificar diante de Deus. Apagar as culpas, porque durante a semana ela não se comportou, né? Então tinha que arrumar um jeito de dizer a Deus, eu não me comportei, mas eu estou fazendo bastante coisa na igreja. E Jesus vem e fala, o meu jugo é suave. Quando você faz parte de uma comunidade cristã, uma comunidade de discípulos, o que você vive ali precisa ser algo que contribui para você crescer como discípulo. Para a missão. Qual que é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus, a gente vai para Mateus, capítulo 18, não está ainda? Tá. Vamos para Mateus, capítulo 28 a 30, e ele diz assim, isso é depois que Jesus já tinha ressuscitado, ele chama os seus discípulos alguns dias depois, e fala esse texto que vocês conhecem muito. Diz assim, então Jesus aproximou-se dos discípulos e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Uma vez que você entende que o jugo de Jesus é suave e leve, a missão de Jesus também é algo para ser suave, para ser leve e para ser bom para a gente, não para ser um peso. E a missão de Jesus nesse trecho, parece que é muito clara, não é? A missão dele é, portanto, vão e façam discípulos. Parece uma missão simples? É, e não é. Mas Jesus não está dizendo assim, portanto, vão, construam templos, montem bandas de música, criem ministérios para toda a cidade, criem cursos e palestras e atividades para todo mundo não ficar sem o que fazer. Não é isso que ele diz. E olha, eu não estou dizendo que igrejas que têm coisas como, por exemplo, creches, orfanatos, hospitais, seminários teológicos, editoras, livrarias, lanchonetes, eu não estou dizendo que está errado, não é isso que eu estou dizendo. O problema é que a gente pode correr no erro de Jacó quando foi construir a arca. Deus falou para ele, constrói a arca. E vocês viram que no final da história, a única coisa que ele não estava fazendo era construir a arca. Porque ele se preocupou com tantas outras coisas e teve que administrar tantas outras coisas que a arca mesmo ficou parada lá no quintal dele. E quantas igrejas se perdem em ter que administrar uma church corporation, uma grande organização religiosa, e se esquecem desse negócio aqui, fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Isso é uma coisa que você precisa ter muito firme no seu coração, se você faz parte dessa comunidade e você vai entrar nesse voo conosco. Porque fazer discípulos é um negócio mais simples do que você imagina, mas ele é mais profundo do que você imagina. Sabe, fazer as coisas de maneira simples não quer dizer que você faz de qualquer jeito, não quer dizer que você usa o menor esforço, não quer dizer que você opta pelo que é mais barato. Fazer simples quer dizer que você vai fazer exatamente o que tem que ser feito. Ponto. Por exemplo, Jesus. Jesus foi simples na maneira como ele veio até nós. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele veio, começou a pregar. Se você pegar os evangelhos, você vai ver que lá no começo de cada evangelho, Jesus ele começa a pregar, mas de repente ele ruma para Jerusalém. Ele fala, eu preciso ir para Jerusalém. Por quê?
Porque lá em Jerusalém eu vou ser preso, vou ser julgado, sentenciado, morto, e vou ressuscitar no terceiro dia. Então, ele não fez de qualquer jeito. Por quê? Porque nesse período de 3 anos, ele estava rumando para Jerusalém, mas enquanto ele rumava para Jerusalém, sabe o que ele fazia? Discípulos. Mas ele também atendia a multidão. Vocês acham que Jesus era um cara desocupado? A Bíblia mostra Jesus de manhã até o final da noite, atendendo pessoas, falando com pessoas, curando pessoas. Mas nem por isso ele deixou de cumprir a missão dele. É como na nossa comunidade. Tem gente que passa por aqui e a gente poderia dizer que é como a multidão. Isso não é pejorativo, mas é dizer assim, são pessoas que vêm, escutam um ensino, escutam uma pregação, participam de uma das reuniões, são impactadas, são abençoadas, mas não voltam mais. A nossa comunidade tem espaço para isso. Jesus não fez, por exemplo, as coisas com o menor esforço. Era simples. Ele sabia para onde tinha que ir. Mas ele não foi um cara que fez assim, vamos fazer de um jeito mais tranquilo. Não, isso foi custoso para ele. Do jeito que ele ensinou os seus discípulos, do jeito que ele teve que resistir às ameaças, do jeito que ele foi preso. Ele não optou pelo mais barato, que custou a própria vida dele. Mas ele cumpriu a missão dele. E nós como igreja, quando a gente pensa em cumprir a nossa missão, em ir para o nosso destino, nosso plano de voo, a gente está pensando também, a gente não quer um destino complicado. A gente só quer ir para esse destino. E o destino dessa comunidade, eu tenho falado aqui nos últimos anos, o nosso destino aqui é fazer discípulos de Jesus. Mas essa igreja não tem nada, Fernando. Eu já ouvi isso muitas vezes. Essa igreja não tem nada, Fernando. Essa igreja não tem coisa com jovem, não tem coisa com adolescente, não tem coisa no projeto social, não tem porcaria nenhuma, só tem culto e grupo de vida, mais nada. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Se não tem essas outras coisas, é porque não tem discípulos de Jesus aqui se deixando usar por ele. Porque se tivesse discípulos de Jesus dizendo aqui, Deus me chamou para cuidar de adolescentes, ou Deus me chamou para fazer um projeto social, Deus me chamou para... Ia acontecer muita coisa. O que não vai acontecer nessa igreja é que uma liderança de 4, 5, 6 pessoas assuma uma responsabilidade de fazer milhares de coisas. Porque a gente está focado numa coisa que só nós podemos fazer. Discipular essa igreja. Vão e façam discípulos de todas as nações. E olha que interessante. Jesus deixa claro como que é para ser feita essa missão. Será que é muito difícil? É simples para ele. Vão e façam discípulos como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e ensinando-os a obedecer. Fácil. Batiza as pessoas, marca essas pessoas, porque é o seguinte, investir na vida de alguém que dá um passo à frente e fala, eu quero ser batizado, eu quero entrar na comunidade dos discípulos, ela vai te dar mais certeza de que essa pessoa vai seguir em frente do que você investir em alguém que não tomou essa decisão ainda. Quem não tomou decisão, continua na multidão, continua ouvindo, continua participando. Mas quem dá um passo e diz assim, Fernando, eu quero ser discípulo de Jesus. Isso ajuda você a focar na sua missão. Então, marquem essas pessoas, insiram essas pessoas dentro da comunidade cristã, tragam elas para dentro da igreja, e depois que vocês trouxerem ela para dentro dessa comunidade, ensine elas a quê? A obedecer as coisas que eu ordenei a vocês. Não é ensine eles a guardar o que eu ensinei a vocês. É ensine eles a obedecer. E aqui a porca começa a entortar o rabo, gente. Tá? Porque quando a gente fala de discípulo e de discipulado, talvez existam vários equívocos na nossa mente. Principalmente da gente que já vem de um contexto evangélico, de uma cultura evangélica. Discipulado pode significar um monte de coisa. Por exemplo, discipulado na nossa atualidade. Pode pôr um para mim aí. Será que discipulado nos nossos dias hoje tem a ver com você trazer uma pessoa e integrar alguém na comunidade dos discípulos?
será que, na atualidade, o discipulado tem como foco a obediência a Cristo e não a quantidade de informações bíblico-teológicos? Sabe por que eu estou falando isso? Eu venho de um meio onde discipulado, sabe o que é? É você sentar tete a tete com alguém, uma vez por semana, e estudar a Bíblia. Isso é discipulado. Mas será que isso é discipulado mesmo? Você passar informações para a pessoa? Você ensinar quantos livros tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Será que discipulado é você sentar uma vez por semana com alguém, só você e essa pessoa te ensinar a Bíblia, e você lê a Bíblia 300 vezes? Jesus falou isso: vão, façam discípulos, batizando-os e ensinem eles a guardar o que eu ensinei. Ensinem eles a obedecer. Como que você ensina alguém a obedecer, gente? É uma parte do processo, obedecendo. Mas os pais de plantão aqui, os pais de adolescentes, é fácil ensinar eles apenas pelo exemplo? É fácil ensinar só assim, filho, dá uma olhada em mim, vê como é que eu faço e ó. Repita, é assim que funciona? Como que funciona um processo de ensino para uma criança, desde pequena até ele se tornar adulta? Repetição, 365 dias por ano, 4, 5 vezes ao dia, dizendo a mesma coisa. Você não tem filho adolescente? Relaxa, você vai chegar lá. Você dando espaço para os seus filhos, por exemplo, errarem. Olha, discipulado não é um encontro que eu tenho com alguém, discipulado é um processo de vida. Eu não sei se você já percebeu isso, mas ser discípulo de Jesus, se tornar discípulo de Jesus é um processo de vida, e não um evento que acontece num período de 3, 4 meses, onde você vem e fala assim, pronto, eu já fui discipulado, eu fiz o discipulado. Quantas vezes eu escutei como pastor alguém dizer assim, não, fulano está dando problema, está tendo problema porque não foi discipulado. Vocês já ouviram isso? Deixa eu falar para você, tem 12 caras no primeiro século que foram discipulados pelo melhor discipulador que você pode imaginar da história, chamado Jesus. E sabe o que aconteceu 3 anos depois desse discipulado? Um cara vendeu ele, o outro negou ele e os outros 10, sumiram, vazaram. Será que discipulado nesse esquema resolve? Será que discipulado nesse esquema de fazermos um cursinho juntos é o que resolve as nossas vidas? O discipulado na atualidade tem como visão o processo que inclui os erros e acertos ao longo da caminhada? E olha, isso aqui é muito importante porque quando a gente ouve sobre discipulado na nossa atualidade, nas nossas igrejas, o esquema é o seguinte, é mais ou menos assim, vamos ver se vocês concordam comigo. O camarada entra numa igreja, aí ele tem vontade de batizar, beleza? O que ele tem que fazer para se batizar? Precisa fazer um curso de 15 semanas, ou 8 semanas. Ele faz um curso para ver se ele vai passar nesse curso. Depois que ele faz esse curso, ele precisa fazer uma entrevista com um pastor, com um presbítero. Ele entra numa sala com um monte de gente que ele nunca viu. E aí os caras começam a perguntar da vida dele, certo? Então, conta para mim a sua história. Olha, fala para mim, tal. O cara nunca viu aqueles caras e ele precisa abrir o jogo da vida dele. Aí os caras vão decidir, porque eles vão perguntar assim, mas você ainda bebe? Mas você ainda fuma? Mas você ainda torce pro galo? Mas você ainda... Desculpa aí, galera, tinha que dar uma afinetadinha. E aí, dependendo das respostas que esse camarada der, ele vai ser autorizado ou não a se batizar, certo? Beleza, se ele foi autorizado a se batizar, sabe o que se espera dele? Que ele não peque mais. É isso. Você passa pelo batismo em algumas igrejas e parece que tem um monte de gente te observando o tempo todo para ver se você vai pisar na bola. E a hora que você pisa na bola,
você está fora do louvor, você está fora do ministério que você exercia, você não pode tomar ceia, você não pode nem vir no culto, talvez. Vai dar um gancho para você, suspensão. 3 meses sem vir no culto. Se eu fizer isso aqui, vai ter gente que vai falar assim, beleza, vou poder ficar de boa em casa. Mas vocês percebem como que o processo é diferente do discipulado bíblico, desse discipulado? Porque a Bíblia diz para a gente o seguinte: batiza o cara primeiro, depois você ensina ele. Não é ensina primeiro para depois batizar. Batiza e ensina. Mas ensina o quê? Ao longo da vida. Nesse processo onde ele vai entrar e vai ser permitido que ele erre e que ele perceba os seus limites. Quem está aqui nessa comunidade há mais de 5 anos sabe como é que as coisas funcionam aqui. Tem espaço para erros e acertos nessa caminhada aqui, não tem ou não tem? Se você falar que não tem, porque não foi comigo que você tratou. Mas aqui tem espaço. Por quê? Porque nós entendemos que o discipulado bíblico é aquele onde o discípulo vem junto contigo, junto com a comunidade, e ele ao longo da vida ele está aprendendo, ele está crescendo. Através de momentos como esse, onde ele é discipulado em público, de momentos nos grupos pequenos durante a semana, em estudos. Se tem um negócio que aqui, pelo menos eu acho, posso mudar de ideia, acho que não vou, mas como pastor, vocês não correm esse perigo da gente impor um negócio assim, agora a partir de hoje o discipulado vai ser tete a tete, tá? Então cada um de vocês vai pegar um. Não existe esse negócio. Sabe por quê? Porque o discipulado na Bíblia, você não vê em nenhum momento Jesus pegando um cara e sentando com ele. Jesus sempre está em bando. Ele está com 12, ele está com 3, Pedro, Tiago, João no barquinho. Né? Ele sempre está em grupo. Por quê? Porque é na comunidade, é no grupo de pessoas que Deus nos abençoa, gente. A gente insiste aqui, participa dos grupos de vida. Os grupos de vida da nossa comunidade são espaços para isso. Sabe por que você não participa de um grupo de vida? Porque você não participa. Porque se você participasse de um grupo de vida, você participaria. Entenderam? Você não participa porque você nunca foi num grupo de vida. O dia que você for num grupo de vida e você vir como que funciona a dinâmica num grupo de vida, você vai querer participar de um grupo de vida da nossa comunidade. Porque os nossos grupos de vida são espaços de discipulado, discipulados de aprendizado, onde você tem a oportunidade de expor os seus erros e ser corrigido, mas onde você tem espaço para ser amado também. Será que é esse discipulado que acontece hoje, na realidade? Jesus disse, vão, façam discípulos, batizem esse pessoal. Batizar quer dizer marca esse pessoal. Marquem o comprometimento desse pessoal. Insiram eles na comunidade de fé. Mas o batismo não é a marca de que você acabou, que você agora não vai mais fazer nada de errado. O batismo é uma marca que agora você tomou uma decisão de seguir Jesus. Mas depois do batismo, relaxa. Você vai cometer os mesmos ou piores erros do que você cometia antes. Mas agora você está comprometido em crescer. Você está comprometido em amadurecer. Isso vai acontecer à medida que você caminha numa comunidade comprometida em fazer discípulos. Me fala uma coisa, como é que você vai se tornar um discípulo numa comunidade que está preocupado com tantas outras coisas? Que tem editora para administrar, que tem livraria para administrar, que tem projeto social, que tem gravadora. Como que o pastor dessa comunidade, como que os pastores dessa comunidade vão discipular você? Como que os líderes vão discipular você? Se eles estão ocupados durante a semana, tendo que mandar a gente embora, tendo que ir no Ministério do Trabalho, tendo que fazer um monte de outras coisas que não é a parte deles. Vocês entendem por que a gente tem feito uma opção de tentarmos ser simples? E eu digo um negócio para vocês. Em 11 anos de comunidade aliança, sempre houve uma pressão. E não é de alguém específico, é uma pressão geral. Uma força. Né? Uma tensão. Para quê? Para a gente complicar as coisas. Mas pela graça de Deus, nós temos uma equipe que sempre está olhando e falando, não, isso aqui vai desviar a gente do foco. Isso aqui vai fazer a gente começar a se preocupar com outras coisas que não é a missão. Tudo que a gente está fazendo, a gente tem o objetivo de ensinar você a obedecer aquilo que Jesus ensinou.
Eu não estou preocupado se você está ganhando conteúdo teológico. Você quer fazer teologia? Vai na Unicesumar aqui, ó. Tem 2 caras da nossa comunidade fazendo teologia lá, na Unicesumar, à distância. Você vai ter conteúdo teológico. Você vai ter aulas com os caras bons. Bicho. Faz. A minha missão não é dar conteúdo teológico. A minha missão como pastor dessa igreja é ajudar você num processo de discipulado, onde você vai aprender a obedecer Jesus na sua vida. E olha, isso cansa. Sabe por quê? Porque além de discipular vocês, eu preciso ser discipulado também. Eu também preciso aprender a obedecer Jesus. E como é bom saber que na minha caminhada tem espaços para erros, espaços para acertos, para que eu possa me arrepender e voltar. Mas como tem sido bom ver ao longo desses 11 anos, pessoas que estão aqui ainda, crescendo. Gisele, por exemplo, está ali, ó. Vocês olham para a Gisele assim, ó, vocês falam, quem que é a Gisele? Bem, a Gisele hoje, ela é a única veterana. A Gisele participou do nosso primeiro culto, não foi, Gisele? Se tem alguém que participou do nosso primeiro culto lá na Pousada Coxo d'Água, em 2009, março de 2009, foi a Gisele. A Gisele está aqui, caminhando como discípulo, ao longo de 11 anos. Você pega as irmãs Fonseca aqui, ó, Machado Fonseca, Laurinha e Anelisa, elas estão há, sei lá, 5, 6 anos aqui com a gente, 7, já perdi a conta, porque parece que estão há 10. Pergunta para elas depois o que aconteceu ao longo da vida delas, como que elas foram discipuladas, como que elas estão sendo discipuladas e estão crescendo em Jesus. O Rafael ali, ó, hoje está casado, né, Rafa? Casou esses dias, está feliz da vida. Rafael chegou aqui e tinha o cabelo comprido ainda. Andava de skate, tal, todo assim, ó, todo malandrão. E aí, rapaziada, tal, chegava. Shh. Ele anda de skate ainda, mas tem crescido como discípulo de Jesus. Tem se tornado um homem mais parecido com Jesus. Você pega o Leandro. O Leandro está aí, cara. Perseverando. Deixando Deus transformar ele num pai, agora 2 vezes pai, num marido. Eu quero convidar você, querido. Tem outros de vocês que estão aqui há tempos também, Joana, Regina, William. Eu quero convidar você nessa manhã a caminhar com a gente rumo a esse destino que o nosso plano de voo está apontando. Nosso destino é esse: sermos discípulos de Jesus e fazermos discípulos. Então, eu tenho algumas perguntas. Hoje não é uma só não, hoje é algumas e eu estou terminando. As estruturas da nossa igreja hoje refletem a simplicidade de Jesus na dinâmica da sua missão? Eu acho que quase. Talvez nós somos mais simples do que deveríamos. Mas eu acho que nós temos espaço, sim, na nossa igreja hoje para melhorar um pouco esse negócio da missão. Investir mais nos grupos pequenos, na formação de outras pessoas para liderar esses grupos pequenos. Essa igreja é uma igreja pastoreada por pessoas, gente. Não por seres de outro mundo, entenderam? Isso quer dizer que você vai participar de um grupo pequeno e você vai ser pastoreado por um cristão de verdade que sofre os mesmos desafios que você. Talvez você não vai ter a oportunidade de ser pastoreado pelo pastor titular da igreja. Mas isso não quer dizer nada. Você vai ter que deixar outro irmão te guiar. Existe espaço em nossas igrejas para que as multidões venham, escutem e sejam abençoadas? Fala multidões, eu não estou dizendo de muita gente, estou dizendo pessoas que não estão comprometidas, mas querem vir. Sim, tem espaço. Muito do que eu faço como pastor não tem a ver com pessoas aqui da comunidade, tem a ver com pessoas de fora. Mas eu espero que você também, muito do que você faça, tenha a ver com pessoas de fora de segunda a sexta. A nossa igreja é uma igreja para fora. E deixa eu esclarecer um negócio interessante para vocês, porque no passado eu falei isso, eu falava demais isso, quando eu falava assim, nós somos uma igreja para os de fora. Quem é mais antigo lembra disso. Nós continuamos sendo. Mas o que isso significa? Que nós não cuidamos dos de dentro? Não. Quer dizer que a gente não está nem aí para quem é de dentro? Não. Quer dizer que nós somos uma igreja que vive na realidade. Quer dizer que nós somos uma igreja
que o que nós tratamos aqui dentro tem a ver com a realidade de quem vive lá fora. E quem está lá fora e pode vir aqui dentro ouvir, eles vão pensar assim, puxa, que legal, eles estão pensando nos mesmos desafios que eu tenho lá fora, só que com uma resposta diferente. Eu falo isso porque a tendência da comunidade evangélica é se fechar, se isolar e se tornar num gueto gospel, onde eles perdem a conexão com o mundo real. Por isso que eu falo que nós somos uma igreja para fora. Uma igreja onde quem é de fora pode vir, sentar. Talvez hoje não seria um bom dia, porque hoje nós estamos tratando de uma coisa muito específica. Mas, no geral, nós tratamos de coisas que respondem questões de quem está lá fora. Mas é óbvio que nós queremos cuidar de quem está aqui dentro. Mas você precisa se deixar ser cuidado e você precisa vir na nossa direção. E uma maneira de você ser cuidado nessa comunidade é você se engajar num grupo pequeno, num grupo de vida. Quem são os anfitriões e os líderes dos grupos de vidas hoje que estão aqui? Por favor, levanta, fica de pé para os outros verem. William, você é um, pode ficar de pé. Você é um líder de um grupo de vida. Teco e Lu, pode levantar. Quem mais? Tiago e Sara. Quem mais aqui? Anfitrião, quem recebe em casa aí? O Henricão, levanta aí, cara. Flávia, levanta aí, Henricão. Gente, esse pessoal aqui, ó, vocês podem procurar eles no final do nosso encontro. Pode sentar, gente, valeu. Pode procurar eles, fala assim, ó, eu quero lá conhecer o seu grupo. Para você poder ser discipulado lá, para você ser cuidado lá nesse grupo. Existe espaço para aqueles que deixam o anonimato das multidões a fim de se tornarem discípulos equipados para a missão? Porque tem gente que vai chegar da multidão aqui, mas vai querer crescer como discípulo de Jesus. Nós estamos prontos para fazer isso? Nosso plano de voo é sobre isso. E na sua vida pessoal? Você tem feito opções pela simplicidade? Na maneira como você cumpre a sua agenda? Agora uma pergunta pessoal para você. A sua vida é muito bagunçada? Porque você tenta fazer tudo e não faz nada? Ou você sabe o que você tem que fazer na sua vida? Você sabe para onde que você está indo? Você sabe quais são as prioridades que você tem que dar? Porque Deus não enviou a gente para fazer tudo. Se você está fazendo tudo, tem algo errado. Às vezes a gente se perde porque a gente está tentando fazer tudo. Como pai, como mãe, como marido, como esposa. Como é que você está tomando as decisões no seu lar? Você está indo pelo mais simples? Ou você está tentando encher o seu lar e a sua agenda como família de tanta coisa porque você tem pavor de ver as coisas ficarem monótonas, talvez? Tem pais que enchem os seus filhos de atividade porque pensam assim, nossa, meu filho fica quieto, nossa, vai ser um trauma para ele. Deixa eu falar para você, TED é uma beleza para formar a gente na infância. Você está dedicando tempo de relacionamento com eles? Ao invés de ficar inventando moda, gastando dinheiro, saindo onde não precisa, quando não pode. Com o seu cônjuge. Você está fazendo o simples do casamento, que é poder ter diálogo com o seu cônjuge, e também ter outro diálogo, né? Você está fazendo, ou você está enchendo a sua vida de tarefas que não permitem você investir nessas coisas. Você como solteiro, essa fase que você está vivendo da sua vida hoje, você está investindo naquilo que de fato importa? Ou você está sendo distraído por outras coisas? Que tal a gente refletir nessa manhã sobre como que nós temos vivido a nossa vida e como que nós temos nos engajado na missão de Deus? Eu já passei por uma fase na minha vida, como pastor, que eu achava que a igreja boa seria aquela igreja cheia de coisas. E foi difícil
resistir às provocações, para que a gente pudesse criar estruturas que no final depois ninguém se engaja e a gente tem que ficar sustentando essas estruturas. Mas hoje eu tenho uma convicção, irmãos, como eu venho tendo nos últimos anos. A nossa comunidade, ela vai ser uma comunidade de relevância, uma comunidade usada por Deus, enquanto a gente estiver focado naquilo que Jesus mandou a gente fazer. De maneira simples e objetiva. Se você faz parte dessa comunidade, não se perca desse alvo. As próximas 2 semanas a gente vai mostrar para vocês como que a gente vai chegar lá. E talvez você até vai pensar assim, mas você não falou de simplicidade? Tem tanta coisa para a gente fazer? Não, tem. É por isso que eu estou falando antes. Porque tem tanta coisa para fazermos, mas não temos tanta coisa para uma pessoa só fazer. Nós temos tantas coisas para que todos nós possamos nos envolver. E aí deixar Deus nos usar. Vamos orar? Senhor, nos ajuda nessa manhã a discernirmos aquilo que de fato importa para o Senhor na nossa vida. É possível que a gente tenha se perdido ao longo dos anos, ó Pai, com tantas coisas. E o Senhor não consegue fazer nada através da gente. O Senhor não consegue nem usar a gente, nem a gente mesmo não consegue ter uma realização na vida, porque a gente está sempre tentando cobrir várias frentes. Nos ajuda nessa manhã, Senhor, a percebermos o que de fato é a principal coisa que o Senhor nos deu e nos mandou fazer. Tanto nas áreas da nossa vida que precisam de cuidado, que precisam de liderança da nossa parte, Senhor. Pai, nós queremos aprender com Jesus, que Ele é manso e humilde de coração. Nós queremos aprender com Ele essa caminhada, essa jornada de aprendizado, nós queremos andar com Ele. Eu sei que quando a gente estiver com Ele, a gente vai aprender a sermos melhores maridos, esposas, pais, filhos, profissionais, seja lá o que for. A gente vai ser melhor como seres humanos quando a gente aprender a andar com Jesus. Não como um evento apenas, mas como um processo de vida, Senhor. Deixando Ele nos confrontar e nos amadurecer, Senhor. Faz isso no âmbito pessoal de cada um aqui nessa manhã. Mas também faz isso através dessa igreja. Desse bando de gente aqui do qual eu faço parte, Senhor. Gente que é imperfeito, mas que foi agraciado pelo Teu perdão e pelo Teu amor. Nós queremos muito fazer os discípulos que o Senhor mandou a gente fazer. Nos ajuda. É isso que nós te pedimos. Amém.